Olá, eu sou, você já sabe, Fabiana Cristina do Ateliê FV Artesanato e estou aqui para convidar você a vir comigo passear nas tramas do crochê. Então, bora crochetar? Para o passo a passo de hoje, nós vamos desenvolver os pontos da bolsa concha. É essa bolsa aqui. Eu desenvolvi a partir de uma fotografia e ela é uma bolsa bastante espaçosa. Veja que ela é toda forrada e com fechamento de botão imantado. Ela vai ser muito fácil de você conseguir fazer e eu já peço para você que ao assistir esse vídeo, se você gostou, você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações, pois sempre estamos colocando novos vídeos de passo a passo em crochê. Então, bora crochetar. Bom, gente amiga, para a execução da nossa bolsa concha, nós vamos precisar de um novelo. Na ocasião, eu vou estar usando o novelo de fios Raíza, que é um fio de polipropileno, e agulha número 2,5. Agulha 2,5. Para iniciarmos a nossa bolsa concha. Aqui já está a metade dela feita, pois ela é feita em duas partes. E nós vamos iniciar com um nozinho. Vamos iniciar com o nozinho. E logo após, vamos fazer 96 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz aqui apenas 10. Vou completar a minha corrente e já volto pra gente dar início ao passo a passo da nossa bolsa. Lembrando que inicialmente são 96 correntinhas. Cheguei aqui ao total de 96 correntinhas. Agora eu vou fazer mais uma para virar. Já fiz mais uma para virar, tem 97. E vou começar aqui, nesse ponto, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Nesse terceiro, nós vamos colocar 3 pontos baixos nesse mesmo elo da corrente. 3 pontos baixos. Agora, eu sigo fazendo por 6 elos, ponto a ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 elos, pulo 2 correntes. 1, 2, venho para o próximo. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Agora, eu sigo com mais 5 pontos baixos para poder formarmos 6 pontos baixos aqui. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e agora 6. Fiz 6 pontos baixos. Nesse próximo elo, vou colocar 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou descer agora com 6 pontos baixos. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Fiz 6 pontos baixos, pulo 2 correntes, 1, 2, venho na terceira e faço um ponto baixo. Esse é o processo de repetição. Inicialmente 2 pontos, 3 pontos no terceiro elo, fazemos 6 pontos baixos sequenciados, pula 2 correntinhas, na terceira correntinha, prosseguimos com 6 pontos baixos. Logo após os 6 pontos baixos, vamos fazer 3 pontos baixos dentro de um único elo e segue com 6 pontos baixos, ou seja, fazemos 6 pontos baixos, pula 2 correntes, 6 pontos baixos, no sétimo, nós colocamos 3 no sétimo elo. Essa é a sequência até o final da carreira. No finalzinho aqui da correntinha, vai sobrar 2 pontos baixos, assim como sobraram aqui. Cheguei aqui ao final da minha volta, completei todas as correntinhas com pontos baixos, assim como eu mostrei a sequência. E aqui no final, ficando com 2 pontos baixos. Agora, para nós fazermos a nossa próxima corrente, nossa próxima volta, nós vamos fazer uma correntinha e virar o nosso trabalho. Ao virar o trabalho, nós vamos trabalhar nessa volta. Vou dar um zoom para ficar melhor para vocês verem. Então, fiz uma correntinha. Nesse primeiro ponto aqui, ó, que foi o último que nós fizemos, exatamente nesse primeiro ponto, nós introduzimos a agulha só pela alcinha de trás, buscamos o fio e fazemos o nosso primeiro ponto baixo. Vamos pro próximo. Mais um ponto baixo. O próximo, mais um ponto baixo. E agora, nesse próximo aqui, que é o meio daqueles 3 pontos que nós fizemos em um único elo da corrente, nós vamos fazer em cima dele 3 pontos baixos. 3, sempre pegando só a alcinha de trás. Então, 3 pontos. Vamos fazer nesse lado 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito os 6 pontos, nós pulamos 2 elos de corrente. Pulamos 1, 2. Vamos para o terceiro, introduzimos a agulha e fazemos um ponto baixo. Por que precisamos pular? Para poder manter a sequência de zigue-zague do nosso ponto. Assim, a gente vai prosseguir 6 pontos no terceiro ponto da carreira anterior, desse daqui do meio, a gente coloca 3. Desce com 6 pontos. Chegou aqui no finalzinho, pula 2 elos de corrente e faz mais 6 do outro lado. Vamos prosseguir por toda essa volta, vendo que os nossos primeiros pontos eram 2. Nessa volta agora, já são 3 pontos. Ó, fizemos 1, 2, 3. Vamos terminar a carreira aqui também com 3 pontos, tá certo? Quando terminarmos aqui, vai ficar 3 pontos baixos. Então, cheguei aqui ao finalzinho da minha carreira. Falta, ó, já fiz
2 pontos, como eu expliquei que seriam 3. Então, eu vou utilizar esse elo aqui daquela correntinha que a gente fez pra virar. E não vou fazer o ponto baixo agora, não. Eu tenho que virar minha agulha e laçar esse elozinho aqui, ó, pra poder o nosso ponto ficar retinho. Passei, passo no segundo. E agora, eu fecho meu ponto baixo. Porque eu peguei esse elo aqui? A partir da terceira volta, você vai ver sempre um elozinho aqui que você também vai abraçar junto com a corrente. Mas por que eu fiz isso? Para poder o nosso trabalho não ficar com aquele zigue-zague assim, ó, na lateral, entrando e saindo, entrando e saindo. Ele aqui, você fazendo isso, ele vai ficar retinho. Veja que ele não ficou torto. Ele poderia, se eu tivesse pego somente na corrente, ele estaria bem aqui pra dentro. Mas como eu peguei esse elo, o elo faz com que ele fique no lugar certo, retinho. Agora, eu faço uma corrente, viro o meu trabalho e já no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Sigo fazendo ponto baixo, no caso aqui serão 4 pontos baixos. 3, 4. Cheguei no ponto do meio, vou fazer 3 pontos baixos no mesmo espaço. Venho para o próximo e agora eu desço com 6 pontos. Temos aqui 1, 2, 3, 4. Faltam mais 2 pontinhos para mudarmos. 5, 6. Fiz 6 pontos. No comecinho é assim mesmo, o trabalho fica enrolando, mas isso é normal. Vamos pular 2 elos da corrente, vem para o terceiro e faz mais um ponto baixo. Sigo completando 6 pontos baixos, sempre pegando apenas a alcinha de trás. Completei meus 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no meio, a gente coloca 3 pontos baixos. Vamos seguir por toda a volta com essa repetição. Lembrando que agora, no finalzinho, no cantinho do trabalho, vão ficar 4 pontos baixos. Aqui tem 4. Nesse finalzinho aqui, vão ficar 4 pontos baixos. Chegamos aqui ao nosso finalzinho, vou fazer os meus últimos pontos desta carreira. 2, 3, e agora aqui, ó, aquele da correntinha, eu pego o elo. Veja que aqui tem um elozinho, a gente vai usar esse elozinho. E puxar o fio. Lembra que eu disse que a partir da terceira carreira ficaria melhor? Fechamos o ponto, uma correntinha para virar. E novamente, meu primeiro ponto baixo. Sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegarmos ao meio do trabalho. Se você for uma pessoa que tem dificuldade em encontrar o meio do trabalho, você pode também estar usando nesse meinho aqui sempre um marcador para ficar mais fácil de encontrar. Isso no caso para quem tem dificuldade em encontrar o meio do trabalho. Nós fazemos 3 pontos. Descemos ponto baixo, 6 pontos baixos.
6 pontos baixos. Vamos pular 2 correntes de separação, vem pra terceira. E meu ponto baixo. Opa, aqui no outro. Deixa eu desmanchar, porque esse aqui ficou engalhado. Um, dois, três. Segue ponto baixo sobre ponto baixo por 6 vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora aqui no meio, colocamos 3 pontos. Vai prosseguir por toda a volta dessa mesma forma. A partir daqui, você é só processo de repetição até um determinado ponto. Então, você vai repetir isso aqui e você vai observar que esses pontinhos aqui das laterais estão aumentando. Começamos com 2, foi para 3, para 4. E agora, nesse daqui, a gente já colocou 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai prosseguir de ida e volta, carreiras de ida e volta, até que aqui nessa lateral tenha 40 pontos. Vamos prosseguir até que aqui nessa lateral tenha 40 pontos. Quando chegar aos 40 pontos, aí sim nós vamos começar a trabalhar essa parte aqui da bolsa, ok? Então, vamos prosseguir com o nosso trabalho e ao chegar aos 40 pontos, eu volto para a gente concluir essa parte e unir as laterais. Estou aqui terminando a minha volta. Vou colocar agora os 2 pontinhos últimos que faltam. Como eu havia dito a vocês, ó, eu pego a alcinha e a da lateral para poder fazer a volta, fecho meu ponto, um pontinho para virar, e agora, vou botar meu primeiro ponto aqui, vou seguir até chegar aqui no meio. Quando chegar aqui no meio, não vou colocar 3 pontos, vou colocar apenas um ponto, certo? Então, vamos prosseguir esse espaçozinho aqui e vão dar no total 41 pontos, porque a última volta de 40 pontos foram a que a gente acabou de fechar. Vou seguir e aqui eu boto apenas um ponto pra gente unir essas pontas para deixar exatamente dessa forma. Estou chegando aqui ao finalzinho. Agora eu vou dar um zoom para ficar melhor para vocês verem. Cheguei a essa ponta. Ainda aqui atrás também vou fazer um ponto. Pego agora essa outra partezinha, essa outra ponta, venho no meio também e faço um ponto, puxo a próxima ponta, apenas um ponto. Opa, deixa eu voltar essa daqui. Venho para a próxima.
um ponto. Um ponto. Está faltando agora somente essas duas, que também vão ser unidas com apenas um ponto. Pegando sempre a alcinha de trás. E agora o último. E agora a gente segue ponto a ponto até chegar no final. Estou chegando aqui ao finalzinho da minha volta. E como você pode perceber, aqueles pontos que nós fizemos unindo a peça, onde a gente colocou apenas um pontinho. Nas outras voltas, sempre aqui na pontinha no meio do ponto, né? Desse zigue-zague, a gente colocava 3 pontos. Nessa última carreira que fizemos, era apenas um ponto. Para que a gente pudesse, e só fazia o ponto ali naquele centro e mudava já para o centro da outra pontinha aqui, para unir, né? Então, unidos, um ponto a ponto, fica dessa forma. Veja que ele está igual ao daqui de cima, a outra bondinha da bolsa. Então, agora a gente vai seguir em carreiras de ida e volta. Estamos terminando aqui a primeira carreira. Vamos seguir carreira de ida e volta por 8 carreiras, para dar esse espaço aqui. Ao final das 8 carreiras, em ida e volta, já contando com essa que a gente tá fazendo aqui, tá? Que é a carreira de número 41, aqui de espaços de ponto. Então, a gente vai completar essa daqui, que eu já tô chegando ao meu final, virar o trabalho e fazer ida e volta até completar 8, para ficar nesse tamanho. Ao completar os 8, a gente vai fazer a união das duas partes da bolsa, que nós vamos fazer agora. Com o nosso fio, novamente vamos dar um nozinho, aquele nozinho inicial, e depois vamos unir as duas partes. Com o nozinho na agulha, nós vamos começar a pegar apenas as alcinhas de fora dos dois lados. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, e pego a alcinha de fora, só a alcinha de fora. Venho aqui do outro lado, e também no primeiro ponto, eu pego, deixa eu aproximar mais, a alcinha de fora. Somente a alcinha de fora. Puxo o fio e faço meu primeiro ponto baixo. Opa. Novamente, venho para o próximo ponto. Próximo ponto, peguei o mesmo ponto. Sempre as alcinhas de fora. E assim você vai fazer uma carreira de ponto baixo unindo apenas as alcinhas de fora. Porque aqui, quando a gente virar o trabalho, ele vai dar exatamente um detalhe bem parecido com esse do corpinho da bolsa. Então, eu vou seguir aqui fazendo ponto a ponto, sempre pegando apenas as alcinhas de fora. Fazer mais um ponto. Até final da carreira.
Então, cheguei aqui ao meu final, já fiz a minha emenda, como eu havia dito. Emendei toda a parte. Opa, desculpe. Aí vai ficar essa partezinha aqui, que vai ser exatamente a parte do fundo da bolsa. Veja que aqui eu demarquei com o marcador, porque para ver o espaço aqui que a gente demarca, eu peguei exatamente aqui, o local onde a gente fez a primeira carreirinha de pontos, só pontos baixos, quando a gente fez a união dos pontos, marquei e na mesma fileira segui, botei o marcador. Do outro lado fiz a mesma coisa, porque aqui nós vamos fazer a lateral da bolsa, onde essa partezinha aqui vai ser a medida do fundo e aqui a medida da lateral, ok? Vai vir do marcador até aqui. Mas há também uma outra peça, que é essa peça aqui, que eu fiz, que nós vamos ver agora. Ela faz com a mesma medida que a gente inicia essa parte, porque ela vai ficar aqui por dentro. Quando nós fecharmos a bolsa, então, nós vamos pegar essa partezinha aqui e vamos colocar aqui. Vamos costurar parte a parte. Porque é exatamente nesse pedacinho aqui que vai ficar o botão imantado. Para não colocarmos o botão aqui, não dar defeito na peça, a gente vai colocar nessa parte aqui, quando formos fechar a bolsa. Então, aqui vai ficar parte a parte. Para fazer essa parte, você vai colocar 96 correntes, e daí vai fazer assim como começou essa partezinha aqui, ó. Faz 2 pontinhos baixos no terceiro ponto. Aqui foi 2 pontinhos baixos no terceiro ponto da corrente, coloca 3 pontos. Segue com 6 pontos baixos, pula 2 pontos de corrente, segue 6 pontos baixos. No próximo ponto, no sétimo ponto, 3 pontos. E assim vai seguir a sequência. Esse eu não vou fazer porque é o início de uma bolsa. Você vai fazer por 6 voltas. Ao completar as 6 voltas, arremata e deixa a parte que é pra gente costurar aqui, onde vai ser preso o botão. Você vai fazer isso aqui por 2 vezes, ok? Então, vamos fazer nossa partezinha dessa daqui e já voltamos para mostrar as duas e também como vamos fazer a lateral. Bem, já fizemos a nossa, como eu já expliquei, essa partezinha aqui, onde vamos colocar o botão. Agora, eu vou explicar essa partezinha aqui, a nossa lateral, onde vai ser costurado aqui na lateral da bolsa. Para fazermos essa partezinha, veja que ela tem um detalhezinho aqui na parte de trás. Deixa eu aproximar aqui, é para demarcar a dobrinha que vai ficar ela para dentro, tá? Então, eu vou mostrar como é que faz isso daqui. É bem simples. Eu tô com essa feita, nós vamos fazer a outra, porque são duas que são das duas laterais. Então, vamos iniciar com o nozinho. E logo em seguida, nós vamos fazer 40 correntinhas. Lembrando que você vai fazer 40 correntinhas se estiver usando essa espessura de fio. É um fio bem fino. Se for um fio mais grossinho, aí você vai fazer de acordo com a medida da lateral que tiver ficado a sua bolsa, nessa medida aqui. Então, vou fazer aqui 40 correntinhas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou seguir aqui com as 40 correntinhas e já volto pra gente explicar o que fazer. Completei aqui minhas 40 correntinhas. Agora, nessa primeira volta, a gente vai voltar exatamente com um ponto baixo para cada elo da corrente. Então, a gente vai ter aqui um total de pontos baixos para cada
elo da corrente. Vamos ficar com 39 pontos, por quê? Porque após os 40 pontos, eu não fiz mais um para virar, eu simplesmente virei e comecei no próximo. Então, vamos ficar com 39 pontos. Vamos prosseguir ponto a ponto. E nessa sequência, nós vamos fazer até o finalzinho, certo? Seguindo ponto a ponto até chegarmos aqui o finalzinho da corrente. Completei aqui minha volta, toda em ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Ao virar o trabalho, eu vou fazer exatamente ponto sobre ponto por toda esta volta. Vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Ponto sobre ponto. Vai seguir assim até o final da carreira. E vamos completar carreiras de ida e volta, 8 carreiras de ida e volta, já contando com essa que está feita, certo? Vamos fazer 8 carreiras. Por quê? Porque cada lateral dessa tem 8 carreirinhas. Aqui é o meio, onde tá essa alcinha levantada. Então, aqui tem 8 carreirinhas e aqui também tem 8. E chegamos aqui a este final, onde nós já terminamos a parte da bolsa, do crochê da bolsa. As duas partezinhas que eu falei que nós vamos utilizar aqui nas laterais. As alças, eu fiz a alça em ponto rabo de gato. Ainda essa semana eu vou estar disponibilizando um vídeo mostrando o passo a passo de como fazer essa alça, porque eu vou estar fazendo uma guirlanda natalina e vai ser nesse ponto, só que em fio de malha, mas a forma de fazer é a mesma. E eu não gravei o vídeo nesse daqui, porque como o fio é fino, fica um pouquinho mais ruim de entender. Então, eu deixei para vocês verem pelo vídeo da guirlanda. E também aqui são as duas lateraisinhas que eu havia mostrado para vocês. Agora, nós vamos utilizar um pedaço de emborrachado, tá, gente? Eu peguei um pedaço emborrachado, dobrei ao meio, costurei aqui, fiz uma costura rústica mesmo, porque a gente vai colocar ela aqui, ó. E vamos costurar essa, deixa eu afastar essa aqui, essa parte do emborrachado. Vou afastar aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, o emborrachado vai ser costurado aqui nessa parte. Vou prender aqui. Que é para dar uma melhor sustentação ao fundo da bolsa. Onde eu coloquei aqui esse emborrachado, eu vou costurar ele. Coloquei aqui o emborrachado. Agora, pra gente costurar esse emborrachado, veja que aqui tem 2 marcadores. Tá? Um aqui nessa parte, e aqui outro. Eu vou me basear exatamente por essa carreira aqui de pontos para costurar. Então, como ele tem uma elevaçãozinha, a gente vai utilizar exatamente essa elevação e vai lá, ó, passei a agulha pela elevação, agora vou no emborrachado. Então, passei na elevação, passei no emborrachado. Agora, eu vou voltar no emborrachado e também pela elevação, observando sempre que é nessa daqui, ó, tá, ó, porque ele vai ter que vir pra cá pra ficar aqui bem juntinho. Então,
Volto na outra elevaçãozinha, porque a gente pega a elevação para não ficar marcado a parte de fora da bolsa. A gente pegando pela elevação, a parte da bolsa aqui vai ficar bem ajeitadinha, não vai ficar nada mostrando. E assim a gente segue costurando. Costura todo emborrachado, tá? De repente você olha assim, ah, mas tá uns pontos muito separados. Não tem importância. Esses pontos é apenas para segurar o emborrachado aqui no fundo da bolsa, para que ela fique armadinha. Lembrando de trazer a marcação da elevação para juntinho. Por quê? Porque é o espaço de divisão do fundo da bolsa. Costurei aqui meu emborrachado. Agora, com o tecido, nós vamos colocar aqui em cima. Eu deixei o tecido passando um pouco, porque nós vamos dobrar ele. Para poder costurar. Então, tem que ter uma dobrinha aqui, né? Vou demarcar ele aqui todinho assim, com... Colocar o cochete assim todinho nele. E logo após colocar o cochete, a gente vai fazer a costura. Deixando um espaçozinho assim. Esse espaço que é pra gente... meio centímetro no máximo, que é pra poder colocarmos depois as laterais, costurarmos depois as laterais. Vou seguir aqui colocando os alfinetes e também já volto já com essa parte costurada para mostrar a vocês como já vamos fazer essa parte aqui, onde vai ser colocado o botão imantado. Então, já terminei de costurar o tecido, coloquei ele já todinho aqui, costurando em pontos invisíveis, porque quando você fechar a bolsa não vai dar problema nenhum. E como eu disse, deixando um espaçozinho aqui por toda a volta da bolsa, que é pra gente costurar as laterais. Agora, como você vê, eu já coloquei uma lateral aqui dessa abinha, que é onde a gente vai colocar o botão imantado. E vou mostrar aqui agora o outro lado. A gente vai igualar com essa pontinha menor aqui, tá? Iguala ponta a ponta. Bota um alfinete para prender. E depois é só costurar. Para costurar, você vai usar uma linha da mesma que você fez a bolsa, tá? Com uma agulha de tapeceiro. Daí você vem
Juntou as pontinhas, vai pegar, passar a agulha na primeira parte, vem para o outro lado. Agora, de lá pra cá. Vai pegando sempre os dois lados sobre cada pontinho, em cima dos pontinhos que a gente fez as correntinhas, é ali onde a gente vai unindo, pontinho a pontinho. Vai costurando assim, deixa os pontinhos bem justinhos, que é pra ele ficar bem seguro. E veja que na proporção que a gente vai unindo, ele vai ficando assim, é bem juntinho, não tem problema nenhum. Essa parte, essa marquinha aqui que tá mostrando, que é onde eu queimei as pontas desse fio, que é um fio de polipropileno, precisa queimar. Não se preocupe que quando a gente costurar a lateral, esse daqui some. Então, aqui agora é somente seguir costurando ponto a ponto as duas laterais, tá? Costura as duas laterais assim, ponto a ponto, deixando bem firme, para que o trabalho fique bem seguro. Veja que aqui ele não tem espaço, não tem brecha, tá bem apertadinho. Tem que ficar assim, bem firme, para ficar um trabalho bem feito. Sempre em carreiras de ida e volta. Você vai e vem todos os pontos até completar a carreira. Costurei as duas laterais. E agora, aliás, as duas abinhas aqui, onde a gente vai botar o botão imantado. E agora você pode ver que aqui estão as laterais. A gente vai costurar a parte da lateral agora aqui. Eu vou colocar as duas laterais de um lado e de outro. E depois a gente volta pra colocar o botão imantado e a localização das alças, para aplicar as alças. O botão imantado vai ser colocado exatamente no meio, a gente tem aqui 6 pontas dessa. 1, 2, 3. 3 de cada lado. Então, a gente vem no meio desse daqui, por dentro, aqui por dentro, e coloca o botão imantado. Eu vou colocar o botão imantado exatamente nesse espaço aqui, é na terceira volta. Eu tenho 1, 2, 3. Nessa terceira volta, eu boto o botão imantado de um lado e do outro. Então, eu vou colocar agora. E também já aplicar as duas laterais da bolsa, de um lado e do outro. E depois eu já venho mostrando como ficou e como a gente vai colocar as alças. Já coloquei aqui o meu botão imantado. Os dois lados. Ainda está solto aqui, mas a gente vai, depois que a gente colocar a lateral da bolsa, ou se quiser, pode até colocar logo, fazer esse detalhe. Você, com a linha de costura, vai costurar ponto a ponto aqui, prendendo essa parte aqui, ó, essa abinha, no tecido da bolsa. Certo? Veja que ficou bem igualzinho. Agora, a gente vai prender aqui a nossa lateral. Onde vai vir prendendo assim. Prender aqui todinho, de um lado e do outro. E aqui embaixo também. Ele tem que ficar todo presinho aqui, ponto a ponto, até a gente chegar, ó. A gente vai pegar essa lateral, a parte aqui de baixo e a outra lateral aqui. E vai fazer ponto a ponto. Pessoal, antes de costurar, eu trouxe aqui alfinetado para vocês terem uma noção de como vai ficar a nossa bolsa. Ai, espetando os dedos. Lembrando que, como eu expliquei,
que a gente tava fazendo com esse detalhezinho aqui, essa partezinha aqui, ó, onde esse alto relevo foi formado no meio, esse aqui fica pra parte de dentro, que é exatamente para ele dar esse detalhe dessa dobrinha aqui, ó, para quando a bolsa ficar fechadinha, ela ter esse detalhe fechado pra dentro. Se você colocar isso daqui pro lado de fora, aí vai dar erro, tem que prestar atenção e ele ficar pro lado de dentro. Vem aqui e ele vai ficar desse lado aqui, ó, pra dentro, certo? Agora eu vou costurar e daqui a pouquinho eu mostro. Já concluí aqui a costura da bolsa. Veja que já coloquei aqui as duas laterais. Aqui do outro lado também, ó, já está colocada. E ele fica com essa dobrinha. E também já coloquei aqui a nossa primeira alça. Vou virar agora a bolsa. E essa nossa outra alça, vamos colocar exatamente igual com a bolsa, com a outra alça. E vamos prender ela aqui, ó, para que elas fiquem iguais. Então, a gente vai centralizar. E aqui a gente vem com a agulha de tapeceiro e com o fio do mesmo que você trabalhar a sua bolsa. Então, você vem e começa a costurar por aqui mesmo. Centralizou, tá igual. Vai por dentro desse espaçozinho aqui, ó. Que é pra poder depois você esconder o pedacinho de fio. Deixa um espaçozinho e depois vai trabalhando. Costurando. Segura com o dedo para ele não correr, igual o meu correu agora. Depois é seguir costurando. Costura por um bom pedaço essa partezinha aqui. Só dessa forma. Vai prendendo, costura para que ele fique bem fixo, bem presinho. Para não ficar frouxo depois, né? Ó, vai puxando, apertando bem, para que ele fique bem seguro. Faz isso nas duas alças. E depois que fizer isso nas duas alças, deixa eu mostrar aqui a vocês. Já botei meu botão imantado. Agora, o que resta, ó. Fica uma bolsa bem espaçosa. O que resta aqui é costurar. Depois que prender, né? A alça, aí depois aqui é somente você vem com a agulha de costura e vai costurando ali, faz uma costura todinha por esse espaço aqui para prender essas pontinhas, para elas ficarem bem costuradinhas, presas ao tecido do forro. E aí a bolsa tá pronta. É só colocar o que tem de colocar aqui dentro e sair para arrasar por aí. Essa é a nossa bolsa concha. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo e possam também fazer bastante bolsa concha para sair arrasando por aí, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.